questão da AGU. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente um aspecto da Lei 8429, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, a qual diz o seguinte, vamos lá ver o que ela fala. Alternativa A, prevê a imprescritibilidade dos crimes de improbidade para os detentores de mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Tá errado, tá, gente? Os atos de improbidade administrativa não são imprescritíveis. Na verdade, a Lei de Improbidade Administrativa vai trazer assim no seu artigo 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas em até 5 anos após o término no exercício de mandato, cargo, em comissão ou de função de confiança. Ou, no segundo caso, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares, puníveis com demissão, a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Então, está errada porque é sim prescritível a lei de improbidade administrativa, os atos de improbidade administrativa são sim prescritíveis, eles têm aí o nosso prazo de 5 anos para você poder cobrar essa atitude do servidor. Vamos continuar a alternativa B. Define a improbidade administrativa como um crime que lesa ao erário público e faz mau uso da função pública com vistas à obtenção de uma vantagem particular. Gente, essa alternativa tá uma salada. Ela tá toda errada. Toda, do começo ao fim. Ela começa dizendo o seguinte, ó. Define a improbidade administrativa como um crime. Não é um crime. A improbidade administrativa é um ilícito civil. Existem crimes contra a administração pública, contra a probidade administrativa, mas a Lei 8429, em específico, ela traz ilícitos civis, tá? Então, não é um crime. Aí ela continua dizendo que lesa ao erário, ok, algumas das condutas de improbidade administrativa lesam o erário, faz mau uso da função pública com vistas à obtenção de uma vantagem particular. Não, existem 3 condutas na lei de improbidade administrativa. Uma delas é ter vantagem particular, é oferir dinheiro, ou é ter lucro com aquilo. A segunda delas é causar lesão ao erário público e a terceira delas é ofender os princípios da administração. Mas as 3 configuram os atos de improbidade administrativa. Não é só uma ou só outra, tá? A nossa alternativa B, então, está errada. Alternativa C. É aplicável a todos os órgãos da administração direta da União, dos Estados, Distrito Federal e territórios, desde que não estejam associados à empresa privada ou de economia mista. Gente, não tem essa vedação na lei de improbidade administrativa. A lei da improbidade administrativa, ela vai dizer todo mundo que está inserido nessa lei de improbidade. Vamos ler com calma esse artigo, porque ele é gigante e ele assusta. Mas na hora que a gente lê ele devagarzinho, a gente entende. Ele diz o seguinte, ó. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não. Então, quem que pode praticar? Qualquer agente público, seja servidor ou não, ok? Já entendemos a primeira parte do artigo. Contra a administração direta, indireta ou fundacional, ou seja, contra quem essas pessoas praticam improbidade administrativa? 1. Contra a administração direta, indireta ou fundacional. De onde? Só do estado de São Paulo, do estado de Goiás, da onde? De qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, do território, ok? Então, seja administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer poder, de qualquer município, de qualquer estado, de qualquer território do nosso país, tá bom? Essa é a primeira parte. Contra quem mais que se pratica ato de improbidade administrativa? De empresa incorporada ao patrimônio público. Então, se a empresa foi incorporada ao patrimônio público, ela também vai sofrer aí a improbidade administrativa. Quem mais? Entidade cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Então, se você é uma entidade, mas o governo contribuiu aí com mais de 50% na criação dessa entidade, ou se ele contribui hoje em dia com mais de 50% da receita anual, você também aí vai sofrer os atos de improbidade administrativa. Esses são os 3 que a gente já viu. Agora o parágrafo único vai trazer mais um caso ainda. Ele vai dizer o seguinte: estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício do órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nesses casos,
a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, se é mais de 50%, ela vai repercutir em tudo. Se é menos de 50%, a lei de improbidade administrativa só vai repercutir naquele pedacinho de dinheiro que veio do poder público. É lógico que a improbidade administrativa, ela é algo contra o poder público, tá bom? É sério que se você roubar o dinheiro de uma entidade particular, você vai ser punido por isso, mas não pela lei de improbidade administrativa, tá bom? Então, só se essa entidade tiver concorrência de menos de 50% do dinheiro do poder público, só vai caber a improbidade administrativa naquele pedacinho de dinheiro que a entidade pública participou, que a entidade pública cedeu, tá bom? Então, resumindo, a gente tem aqui um terceiro caso, né? Que são os casos aí do patrimônio de entidade que recebe subvenção. Um terceiro não, gente, perdão, um quarto caso, a gente já tinha visto 3, né? E um quinto caso aqui, que é o caso das entidades que têm menos de 50% de participação do poder público, ainda se incide o ato de improbidade administrativa só naqueles 50%. Então, vamos ler de novo a questão. O que a questão diz aqui? Alternativa C. É aplicável a todo órgão de administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e territórios, e aí está correto, desde que não esteja associado a empresa privada ou de economia mista. O artigo não fala nada disso. Ele diz que qualquer entidade pode, inclusive aquelas da administração direta e indireta, entidade que receba mais de 50% do governo ou que recebeu menos só naquele pedaço, todas elas podem sofrer improbidade administrativa, não traz nenhuma referência a você ser conectado, associado a uma empresa privada ou uma sociedade de economia mista, tá bom? Então, a alternativa C está errada. Vamos passar lá para a alternativa D. Indica como agente passivo dos atos de improbidade administrativa toda pessoa jurídica ou física que for comprovadamente vítima de atentado à moralidade administrativa. Tá errado, gente, não é toda pessoa. A gente acabou de ver quem que sofre improbidade administrativa. Quem é? A gente viu administração direta e indireta fundacional, empresa incorporada ao patrimônio público, entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, entidade para cuja criação o custeio o erário haja concorrido com mais de 50%, ou se menos de 50%, só naquele pedaço que o erário concorreu. Esses sim são os sujeitos passivos da lei de improbidade administrativa. Então não é qualquer pessoa, são as pessoas que a lei traz. Alternativa E. Estabelece pena para os condenados de improbidade administrativa, entre as quais a reversão de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio individual e a perda de função pública. Perfeitamente correto, são 2 penalidades, além de outras que a lei de improbidade traz. Então, a lei de improbidade diz assim, nos casos de enriquecimento ilícito, perderão o agente público ou o terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao patrimônio. É claro, né, gente, se você pegou um dinheiro que não era seu, o dinheiro é público, é óbvio que você vai perder de volta, né? Você vai devolver, você não vai perder, você vai devolver esse dinheiro ao patrimônio público. Então, sim, isso é a reversão do dinheiro ou do bem que você conseguiu ilicitamente. Também aqui é um caso, a questão, vamos voltar aqui, ela fala da perda da função pública. A perda da função pública também, ela é uma consequência da lei de improbidade administrativa. Cada ato de improbidade traz a perda da função pública por um período. Vamos olhar aqui na nossa tabela. Se você está gerando um enriquecimento ilícito, a perda da sua função pública vai ter um tempo, dano ao erário, violação aos princípios. Cada um, depois vocês vão olhar lá os artigos 9, 10 e 11 e vão entender certinho que tipo de conduta de improbidade administrativa e quais as consequências dessas condutas. E a perda da função pública é sim uma delas. Depois vocês vão ler com calma por quanto tempo a pessoa perde, quanto que a pessoa paga, exatamente o que acontece.